Aqui, pastor Gabriel, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, quero convidar os irmãos a estar de pé, juntamente conosco. Estenda suas mãos para cá, aleluia, enquanto Deus usa ele para nós, que Deus também alcance a sua casa, a sua família, no nome de Jesus Cristo. Como Pedro recebe a palavra na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ele diz: porém mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora estamos todos diante de ti, para ouvir tudo que por Deus te é mandado. Que Deus continue te usando de uma forma poderosa. Estenda as mãos, irmão. Vamos estar orando, amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te glorificamos pela vida do nosso irmão, pastor Gabriel. Use ele mais uma vez de forma poderosa. Fala com a tua igreja, Pai amado, em nome de Jesus. E enquanto ele ministra sobre as nossas vidas, que o Senhor ministre sobre ele, sobre a sua casa e a sua família. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Louvar a Deus por mais essa oportunidade que é me concedida, pregar a sua palavra, dizer que Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe a vida do meu amigo que estendeu o convite. Deus abençoe sua vida grandemente, sua família, seu ministério. Quero louvar a Deus pela vida do fundador José Firmo. É isso. Deus abençoe sua vida. Louvar a Deus pela vida do presidente Renildo. Deus abençoe ao pastor vice, que é o Sebastião. Foi tudo certo aí? Glória a Jesus. Deus abençoe a vocês, dando graça, sabedoria, força e vigor para conduzir esta obra. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Você que tem Bíblia, abra ela. Salmos 84. Salmos 84. Verso de número 6. Eu vou ler só a parte A. Salmos 84, 6. Enquanto você acha, trago a paz dos meus pastores, Bispo Emerson, Bispa Regina, para o anjo dessa igreja, para os demais irmãos, e que os irmãos sintam-se abraçados em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Louvar a Deus, muito bem acompanhado hoje, essa turma lá da MAP, o Marcos, que sempre anda comigo. Eu sempre digo a ele que a porção dele é dobrada, porque eu vou pregar, mas quem me leva para pregar é ele, né? Então não tem um mensageiro se não tem um veículo que leva. Deus abençoe sua vida, a Amanda, a Maria, o Alan, sua esposa que está ali numa reunião, e o Danielzinho. O Daniel passou o dia comigo hoje estudando Bíblia, e ele é o futuro pregador dessa geração. Glória a Deus. Salmos 84, 6. Quem achou, diga amém. Passando pelo vale de Baca. Só até aqui. Passando pelo vale de Baca. Diga assim, eu. Não, diga mais alto, diga eu, Deus e o vale. Mais uma vez, diga Deus, eu e o vale. Sente adorando o nome do Senhor. Me dê alguns minutos para você entender aquilo que Deus quer falar conosco aqui esta noite. O livro dos Salmos é o livro do cântico da adoração, é o inário do povo de Israel. E o livro dos Salmos canta a ajuda de Deus, a proteção de Deus, o livramento de Deus. O Salmo canta tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre a nossa vida. Se eu fosse dividir a Bíblia, dividiria ela em 3 partes, mesmo sendo só ela dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, Deus dá uma ordem para o homem, através até de Moisés. Deus dá um mandamento. No Novo Testamento, assim como já foi citado com Pedro, com Paulo, Deus agora dá a orientação para viver uma vida com Cristo. Mas no meio tem os Salmos, e os Salmos não é só Deus falando com o homem, mas literalmente os Salmos é o homem falando com Deus. O Salmo tem alguém cantando um cântico de louvor, tem alguém cantando um cântico de ação de graça, tem alguém cantando um cântico de justiça, tem alguém cantando um cântico de livramento de Deus.
Eu sei que se eu falar sobre o livro dos Salmos, muitas pessoas que estão aqui conhecem o livro dos Salmos. O Salmo 91, que é um cântico do livramento, o cântico da proteção, um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Também temos o Salmo 23, o Salmo do pastor. Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão divididas em 2 salmos. Tem alguém aqui que está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Mas tem alguém que está aqui sentado num culto desse que está no Salmo 70, dizendo: apressa-te, ó Deus, para me ajudar e para me socorrer. Tem alguém que está calmo e esperando, mas tem alguém que já está agitado, pedindo um socorro do Senhor. O Salmo 84, verso 6, eu fiquei só com a parte A, dizendo que passando pelo vale de Baca. O terminado versículo diz que faz dele uma fonte e a chuva também enche os tanques. Olhe para cá, o Salmo 84 vai começar a cantar sobre aqueles que amam estar nos átrios do Senhor. O Salmo 84 diz sobre aqueles que amam estar habitando na casa do Senhor, louvando ao Senhor, mas na frente vai dizer que melhor é passar um dia em sua presença do que 1000 fora. O salmista começa a cantar a alegria que ele tem de estar na casa do Senhor, porque ele entende que esse lugar é o lugar da resposta, é o lugar da restauração, é o lugar do livramento, é o lugar da justiça de Deus. Em detrimento de tudo aquilo que acontece da porta para fora, nós entendemos que da porta para dentro, quem faz não é o pastor, muito menos o pregador, é o dono da obra. E o dono da obra, ele ainda cura, ele ainda sara e ele ainda liberta. E há uma palavra profética que ecoa na minha boca aqui esta noite. É porque o versículo que lemos diz: passando pelo vale de Baca. É por isso que eu disse: eu, Deus e o vale. Porque você pode ser crente ou não crente, o vale é inevitável. A Bíblia diz que o mesmo sol e a mesma chuva é para o justo e o injusto. Aquilo que o crente passa, o não crente passa, o ateu passa, de outras religiões também vai passar. Seria muito bom, porque a nossa geração, ela vive uma geração de achar, porque é crente, ela está imune à prova, imune aos ventos. Seria muito bom, na hora que a luta se apresentar à minha vida, eu apresentar a carteirinha de pastor e falar: não, vou passar pelo vale não, porque sou pastor. Se fosse assim, seria bom. Se você apresentasse a tua carteirinha de pastor para o vale ia duplicar, ele iria ficar era pior. E crente é assim, até receber a vitória, ele passa na luta, passa na prova, passa no deserto, passa no vale, para depois Deus dar vitória a ele. Porque deserto e vale não mata, é pedagogo, ele te ensina. Quem passa pela prova e passa pelo deserto, ele volta fortalecido no Senhor. Então ele diz igual passando pelo vale de Baca. Passar pelo vale é inevitável. Porém, o Salmo 84 diz sobre aqueles que se alegram e estar na presença do Senhor. E diz o Salmo, aqueles que habitam. E quando falamos sobre a habitação de Deus, nós lembramos do Salmo 91. E o Salmo 91 começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é muito lindo, porque a sombra que descansa é uma promessa, mas essa sombra não descansa todos. Essa sombra só descansa aqueles que habitam. Então tem um segredo em passar pelo vale. Todo mundo passa pelo vale. O segredo é porque nós não passamos o vale sozinho, nós passamos o vale na sombra. E na sombra de Deus, o vale que seria de morte se torna um vale de vida. O vale que seria da porta fechada se torna o vale da porta aberta. Levanta a tua mão que eu profetizo. Eu não sei qual é o teu vale, mas profetiza Deus da minha boca: a tua casa pode passar pelo vale, mas vai passar pela minha sombra. A tua casa está na minha sombra, a tua família está na minha sombra, o teu casamento está na minha sombra. E na sombra de Deus o diabo não toca, o diabo não te acha. Na sombra de Deus há livramento, na sombra de Deus há proteção, e na sombra de Deus há milagre. Nós estamos sobre a sombra de Deus. Olhe para alguém e diga: fique na sombra. É bom porque quando eu ia sair sozinho, minha mãe fala: vai pela sombra. E o segredo é esse: a sombra esconde. O diabo queria achar a tua casa, o teu casamento com o divórcio, teus filhos
para levar para o mundo, ir para as drogas, mas Deus está olhando para alguém dizendo: eu estou colocando a tua casa sobre a minha sombra. E na minha sombra, quando nós estamos sobre a sombra de Deus, me perdoa pela minha simplicidade, mas estamos em ano de política, e ano de política é bom estar na sombra de Deus. Por quê? Porque quem está na sombra de Deus não depende da direita e nem da esquerda. Nós não dependemos do sistema da terra. Além que o sistema, quem está na sombra de Deus não está preocupado se o dólar subiu. Quem está na sombra de Deus não está preocupado quem está sentado sobre a cadeira. Quem está na sombra de Deus, ele é guiado pela mão do Senhor. Gabriel, mas como vai ficar a vida financeira? Não importa, eu estou na sombra de Deus, e na sombra de Deus, ainda que a terra pereça, ainda que a terra pereça, permanecerá a palavra de Deus sobre a minha vida. E qual é a palavra? Isaías vai dizer: seca-se a erva e cai a flor, porém a sua palavra, ela permanece de pé. E qual é a palavra? A minha palavra. Quando eu libero sobre a sua vida, assim como cai a chuva e a neve, e ela não volta para o céu, assim é a minha palavra. Eu não lanço ela, e ela não volta para mim vazia. Antes, ela faz a mim aquilo que lhe apraz. Deus está olhando para alguém aqui essa noite, dizendo: tudo aquilo que eu liberei sobre a tua vida, tudo aquilo que eu liberei sobre a tua casa, tudo aquilo que eu liberei do altar sobre a tua vida, permanece de pé. Oh, irmão, estou sentindo Deus aqui. Coisa boa é estar na sombra. Tudo aquilo que o altar libera sobre a tua casa, você vai viver. Tudo aquilo que o altar liberou sobre a tua família, você vai viver. Tudo aquilo que o altar liberou sobre a tua parente. Estou sentindo graça de Deus. Estou sentindo a sombra de Deus sobre a minha cabeça. E eu estou sentindo que pingou azeite na minha cabeça, autoridade no meu espírito para profetizar. O que Deus liberou vai se cumprir, independente do que a terra queira limitar. A terra não pode limitar uma palavra de Deus liberada. A terra não pode limitar uma palavra de Deus liberada. E a palavra é: haja sobre a tua vida aquilo que não começou, sobre a tua vida aquilo que não terminou, e sobre a tua vida aquilo que parece que não vai se cumprir. Chegará o tempo determinado de Deus sobre a tua vida. E uma coisa que nós temos que entender é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quando nós passamos sobre a sombra de Deus, 3 estágios nós vivemos. E nós vivemos o estágio dos Salmos 46. Em 3 versos. O verso primeiro diz: Deus é. O verso 5 diz: Deus está. E o verso 9 diz: Ele faz. Passar pelo vale, nós passamos pelo três estágios do Salmo 46. O Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz. Eu amo servir esse Deus, porque independente de tudo, eu sei que na prova ou na bonança, Ele é Deus. Alguém diz que Deus criou o homem para que o homem glorifique seu nome. Mentira, porque se nasceu um homem e morrer sem dar glória, ele ainda permanece sendo Deus. Independente da situação, Ele é. Independente do problema, Ele é. Eu sei que é difícil na tua vez você dizer que independente de tudo Ele é Deus. Porque se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele é Deus. Se a porta abre, Ele é Deus. E se não abre, Ele continua sendo Deus. Porém, além dEle ser o Deus que é, Ele é o Deus que está. Coisa boa é entender que Deus está. Gabriel, por quê? Porque nem sempre Deus te livra da prova, mas Deus te livra na prova. Nem sempre Deus livra do deserto, mas no deserto Ele é livramento. Nem sempre Deus te livra de passar pela tentação, mas na tentação a mão de Deus é livramento. Coisa boa é servir esse Deus que é um Deus que é um Deus que está e é um Deus que faz. E Deus me deu autoridade para profetizar. O Deus que faz vai fazer sobre a tua vida. O Deus que faz vai fazer sobre a tua casa. O Deus que faz vai fazer
você, sobre a tua empresa. Eu não sei se tem alguém que crê, mas se você crê, receba desta palavra. Deus vai começar a agir. Aonde tem as correntes do inimigo, a mão de Deus vai descer e vai quebrar. Ele é um Deus que é, Ele é um Deus que está, e Ele é um Deus que faz. Eu não sei qual é a brecha, eu não sei qual é a opressão, eu não sei qual é o laço do inimigo, mas o salmista um dia, ele começa a escrever que o inimigo colocou o laço entre seus pés, colocou uma cova diante de ti, mas quem preparou o laço e a cova foi ele que caiu. O inimigo prepara a brecha, o inimigo prepara laço, o inimigo prepara a circunstância, mas Deus é Deus que é. Bonito entender que passar pelo vale é inevitável, mas no vale Ele é, Ele está, Ele faz. No vale Ele é, Ele está e Ele faz. Lembra de José? Quando ele vai passar por aquela circunstância que seus irmãos agora decidiram não matar, mas jogar ele sobre uma cova. Decidiram não matar, mas jogar ele dentro de uma cisterna. Eu acho bonito porque tem coisas que você não entende, mas é um trabalhar de Deus. Porque tem processos que parecem confusos, mas ali há um propósito estabelecido por Deus. E Deus não tem nenhuma obrigação de te explicar os processos. José vai passar e Deus não está explicando nada, mas ali havia uma estratégia do céu. Prova na Bíblia, Gabriel, prova. Porque quando seus irmãos lançam José na cisterna, a palavra de Deus para José é que ele iria, a logística dos sonhos que Deus deu para José é que ele seria governador do Egito. Mas ele ali tem 17 anos, ele não tem autorização de pai e de mãe para sair da onde ele está para ir para o Egito. Olha a circunstância que Deus criou. Tem circunstâncias que tu passa que parece que é o vale da sombra da morte, mas nesse vale há uma estratégia de Deus. Gabriel, a porta fechou. Às vezes é estratégia de Deus. Gabriel, perdi amigo. Às vezes é estratégia de Deus, porque ele está na cisterna. Quem está na cisterna falou: aqui é minha morte, aqui é meu limite, aqui é meu porém, aqui é o meu ponto final. Mas aonde o homem pensou que é o ponto final, ali Deus vai e apresenta uma vírgula. Porque quando ele está na cisterna, passa uma caravana que está indo para onde? Para o Egito. Os irmãos olham e dizem: vamos vender ele. Quando vende ele, mal entendia os irmãos de José que José naquele tempo para Deus é semente, e semente no buraco cresce. O buraco que o inimigo pensou que iria lhe matar vai ser o buraco que Deus vai estabelecer a tua vida e te manter de pé, porque o que seria para a morte serviu para a venda e levou ele mais próximo daquilo que Deus havia prometido. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: o vale que seria da tua morte, eu vou usar esse vale para te levar mais perto da minha promessa, te levar mais perto daquilo que eu tenho estabelecido sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Esse é o Senhor que eu sirvo. Quem pensou que seria a cisterna da morte, foi a cisterna de levar mais próximo do que Deus havia prometido a ele. Quando eu falo que Deus é, quando eu falo que Deus está, e quando eu falo que Deus faz, quem pode falar aqui hoje que Deus faz, é bom você ouvir, irmão, de quem vive. E hoje até conversei com o Daniel, falei: Daniel, tu está de frente com alguém que vive milagre. E eu apontei para minha casa e falei: Daniel, tá vendo isso aqui tudinho? Só Jesus que faz. E Ele é um Deus que é, um Deus que está, um Deus que faz. Isso são as três fases da nossa vida. Mas coisa boa é quando ele se apresenta no Deus que faz. E eu sei que tem pessoas aqui precisando de cura, de milagre, de algo de Deus. E eu nasci nos mistérios de Deus. Mas é mistério mesmo. Não é essas brincadeiras que estão inventando hoje em dia. São mistérios de Deus. E eu creio. A nossa geração está ficando incrédula que Deus ainda faz. Eu lembro que uma vez, aqui em Taguatinga, era um ginásio. Se você não crê em mistério de Deus, você vai crer agora. Se não crer, eu vou crer em dobro, porque eu vi. E eu estava lá e era fechado atrás
Aqui na frente era estacionamento, desse lado era estacionamento, e desse lado aqui era só mato. E aí era aqueles cultos cheios de vaso, aqueles cultos de mistério, pentecostal. E era cor de fogo, e era... tinha de tudo, tinha vaso, tinha vasilha, tinha uns do manto, de mistério, tinha todo mundo. E aí eu terminei de pregar, foi muito poder de Deus, aí começaram a cantar cor de fogo. E Deus começou a usar os profetas, Deus começou a falar, Deus começou a se revelar. E eu lembrei quando a moça veio colocar essa água aqui perto de mim. Tinha uma mulher do meu lado, e aquela mulher, acho que ela estava perfeita no dia, ela tinha feito tudo. Acho que tudo que ela tinha direito, ela tinha feito. Cabelo, sobrancelha, unha, roupa nova, tudo. O único defeito dela era estar do lado de um doido, e o doido era eu. E aquele culto lá, e Deus fazendo, trabalhando. Quando eu olhei para ela, tinha um copo lindo como esse do meu lado. E eu sei quando Deus fala comigo. Deus falou comigo: Gabriel, pega esse copo de água e joga bem na cabeça dela. Falei: jogo não. Deus falou: joga, eu não jogo. Vai, eu não vou. Faz, eu não faço. Falei: faço não, Deus. Se eu faço um negócio desse, acaba o culto. Se eu faço um negócio desse, essa mulher vai virar um tapa em mim, vai dar tudo errado. Eu não sei você, mas eu faço prova com Deus e eu fiz como Gideão. Falei: Deus, por misericórdia, se é o Senhor mesmo que está falando, faz essa mulher sair daqui e ir lá para o meio dos matos. Aí o culto continuou. Continuando cantando coro de fogo, o povo rodando, o povo cantando coro de fogo, Deus usando, Deus fazendo. Do nada a mulher saiu do ginásio, foi para onde? Para os matos. Eu passei a mão na cabeça e falei: Jesus, isso é coisa da minha cabeça. Quando ela voltou, eu falei: Deus, por misericórdia, por mais uma vez, se é o Senhor mesmo, faz ela sair daqui de novo e ir lá para o meio dos matos. E aí a gente estava lá, e Deus fazendo, ela pegou o celular da bolsa dela, acho que alguém ligou. Quando ela pegou o celular da bolsa, ela foi atender aonde? Lá no mato. Eu já agarrei o copo, falei: é Jesus. Só esperei ela entrar. Quando ela entrou, pregador, irmão, tem a mente muito rápido. Na hora que ela entrou, eu falei: Deus, só vou fazer ela olhar para fora. Quando ela olhar para fora, eu jogo um copo de água, corro no meio do povo, que ela não vai nem saber que foi eu. Já bolei a estratégia. Na hora que ela entrou, que ela foi olhar para fora, quando ela foi olhar para fora, eu peguei o copo, fapt na cabeça dela. Quando eu fui jogar, que eu joguei, que eu fui correndo, deu nem tempo, ela caiu de joelho e começou a chorar. Os familiares dela, pessoas que conheciam ela, caiu de joelho e começou a chorar. Eu não vou mentir não, irmão, eu fiquei perdido. Falei: Deus, o Senhor acabou de mandar eu pegar um copo de água, jogar na cabeça da mulher, e agora está todo mundo de joelho chorando. No outro dia eu ia viajar. Estou no aeroporto, chegou uma mensagem no meu Instagram: ei, moço. Ela falou: ei, menino. Porque no tempo nem barba eu tinha, né? Casei, aí eu tive que deixar para ficar com mais cara de homem. E aí ei, menino, você nem me conhece. Eu também não te conhecia até ontem. E você pode nem entender a loucura que Deus te usou naquele culto. Aí ela começou: eu estava com câncer. Meu cabelo estava caindo muito. E na outra semana, por eu não aguentar, eu já tinha marcado para rapar minha cabeça. Mas como tinha essa conferência da igreja, uma mulher trabalhava com cabelo, outra trabalhava com roupa, outra trabalhava com sapato. Cada um foi me abençoando e falou para mim ir no culto, porque no culto Deus poderia fazer alguma coisa. E eu fui, quando eu fui, e você jogou aquele copo, jogou na minha cabeça, eu senti algo profético em Deus. E no outro dia, eu estou aqui agora, fiz a bateria de exame, fiquei horas e horas fazendo a bateria para ver. Veio 3 médicos até mim e disse: eu não estou entendendo porque você não tem mais nada. Meu cabelo parou de cair, o câncer foi embora. Levante as tuas mãos para cima, Deus ainda cura. Ele é o mesmo que era, que é e que há de vir. Ele ainda cura, Ele ainda sara, Ele ainda transforma, Ele ainda liberta. Eu não sei quem crê, mas eu estou profetizando. Deus é, Deus é, Deus é. E o Deus que é, o Deus que está, Ele também é o Deus que faz. E Ele está profetizando para alguém: eu vou fazer sobre a tua vida, eu vou fazer sobre a tua casa, eu vou fazer. E o testemunho estará na tua boca. Olhe para alguém ao seu lado e diga: Ele faz. Eu creio que Ele faz. Mas o versículo que lemos é porque Ele passa pelo vale.
E esse vale aqui é inevitável. E esse vale, irmão, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas quando você vai estudar sobre esse vale de Baca, ele é uma rota obrigatória. E dentro dessa rota obrigatória, quem passa por ele, dentro de Sião, para ir adorar o Senhor, tem que passar por esse vale. Esse vale é o vale da lágrima. Esse vale é o vale da dor. Esse vale é o vale da decepção. Esse vale é o vale da desilusão. E esse vale, todo mundo passa. A diferença é porque o texto termina dizendo que, passando por ele, faz dele uma fonte. E a chuva também enche os tanques. Fonte e chuva na Bíblia é bênção. Perceba que Deus revogou a situação do vale. O vale que seria de choro foi um vale que teve fonte e teve chuva. O vale que seria o vale da decepção foi o vale de cumprimento de promessa. Deus está olhando para alguém aqui essa noite dizendo, independente do teu vale, nesse vale eu vou jorrar bênção sobre a tua vida. Eu vou gerar vitória sobre a tua história. Aleluia, estou sentindo Deus aqui. Deus está liberando uma palavra profética para alguém, dizendo, é no meio desse vale que a minha mão vai agir. É no meio desse vale que a minha mão vai operar. É no meio desse vale que a minha mão vai agir. É no meio desse... Tem alguém recebendo, eu vou continuar profetizando. É no meio desse vale, Deus vai mudar a circunstância. É no meio desse vale que Ele vai mudar a tua rota. É no meio desse vale que Ele te tira de um ambiente para colocar em outro lugar. É nesse vale que Deus vai mudar a circunstância da tua casa, da tua família. E vai mostrar que Ele é Deus. E coisa boa no vale é quando Deus se apresenta. Porque o valente só é valente até Jesus chegar. O diabo só é muito guerreiro até Jesus entrar na guerra. Lucas vai contar uma parábola dizendo que e sobreveio um valente. Esse valente é o diabo. E guarda na sua casa segurança e está tudo quanto tem. Casa aqui na Bíblia significa mente casa, corpo casa, alma casa. Guarda na sua casa em segurança. O primeiro valente é o diabo. A primeira ferramenta do inimigo é guardar tudo aquilo que é teu para destruir. Porém o texto diz que e sobreveio o mais valente. E o mais valente é Jesus. E coisa boa é que o primeiro valente, o diabo, destruiu, Jesus vem e reconstrói. O que o primeiro valente, que é o diabo, veio e destruiu, acabou, matou, ele vem e ainda dá vida. Eu não sei qual é a área que o inimigo quis tocar na tua vida, mas o mais valente sobreviveu nesse culto hoje. O mais valente chegou nesse culto hoje para lhe dar vitória. O mais valente chegou nesse culto hoje para colocar na palma da tua mão aquilo que tu necessita. Deus está mandando dizer isso aqui para alguém. O tribunal da terra está fechado, mas o tribunal de Deus está aberto. E no meio desse vale Ele vai bater o martelo e vai te dar vitória e vai mostrar que Ele é o Senhor. Eu vou dar 1 minuto para quem veio adorar. Só para quem consegue adorar a Deus no vale. Isso, diga que Ele é. Diga, adore o nome dEle, adore a Ele, porque enquanto a igreja estiver adorando, Ele vai fazer. Enquanto a igreja estiver adorando, a mão de Deus vai agir. Eita, a sobra, a lávia, a sobra, dergue-me nova sé. A mão de Deus está sobre esse cu dizendo, enquanto você me adora, eu vou trabalhar. Enquanto você me adora, eu vou fazer. Enquanto você me adora, eu vou fazer, porque sou fiel. A nossa vida, o vale é inevitável, mas a nossa vida é como a vida de Abraão. Quando no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus olha para ele e fala, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu estou te mandando. Deus não falou, ei, olha aí no WhatsApp que eu te mandei a localização. Peço Uber e vai lá para onde eu estou te falando. Não, ele falou, ó, levanta e vai. A nossa vida é como a vida de Abraão. Por quê? Porque Deus manda ele se levantar e ir para a terra que ele está mandando, sem ele saber para onde iria. Gabriel, não entendi. Porque tem coisas que Deus revela só no meio do caminho. Perceba que de quando tu nasceu até o dia de hoje, quem tu pensou que permaneceria na tua vida já saiu há muito tempo. Desde que você nasceu até o dia de hoje, quem tu achou que era teu amigo não era. A porta que você pensou que ia passar muitos anos, você já saiu dela, já está em outra. Às vezes relacionamentos já passou por um, já está.
com outro, e outro você já está com a pessoa que Deus direcionou literalmente para a tua vida, porque a nossa vida é como a vida de Abraão. Deus só vai revelar algumas coisas no meio do caminho, mas no meio do caminho tem vale, mas no meio do vale há a sombra de Deus. No meio desse vale, o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Ala sobre mim. No meio desse vale, a sombra de Deus vai beneficiar alguém. Ô irmão, como Deus é especialista no meio da dificuldade, Deus virá a circunstância e dá a vitória. Deus é especialista em quando tudo caminha para dar errado, Deus faz dar certo. Irmão, creia. Creia, porque o salmista que se alegra está aqui. O Salmo 84 fala sobre aqueles que se alegram estar na presença de Deus. Está nesse ambiente. Você tem que entender que toda palavra que é liberada do altar, ela desde ser palavra e vira decreto de Deus sobre a tua vida. Em ambientes proféticos, palavra desde ser palavra, vira decreto. E tem decretos de Deus sendo estabelecidos aqui esta noite. Tem decretos de Deus sendo liberado para pessoas aqui esta noite. Deus vai mudar o vale. Deus vai mudar. Não tem outra palavra. A palavra é essa. Deus vai mudar o vale. Baca, que significa choro e lágrimas. E eu concluo aqui. Baca é choro e lágrima. Mas também existem aquelas pessoas que choram na tristeza, mas chora também de alegria. Então Deus está olhando para alguém dizendo: fique tranquilo, esse vale pode ser até do choro e da lágrima, mas será do culto de ação de graça. Tu pode até chorar e a lágrima vai cair, mas é nos meus pés, dizendo que eu fiz, que eu cumpri e que eu fui fiel. É o que Paulo disse a Timóteo: mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O que Deus vai fazer não é pela tua força, é porque Ele é porque Ele pode, é porque Ele tem, é porque Ele faz, é porque Ele é fiel. E o acesso de Deus já está sendo liberado sobre a tua história e sobre a tua vida. Olhe para alguém e diga: nesse vale, o acesso de Deus já foi liberado. Meu amigo, se coloque de pé, estenda tuas mãos. Deus disse a mim: no meio do vale eu vou abrir uma porta de acesso. E há um caminho que Deus está abrindo sobre a tua vida. E nesse caminho Deus disse a mim: eu vou mudar toda a tua história e meu nome será glorificado. Aquilo que você nunca viu, teu olho não viu, não subiu ao teu coração, eu vou fazer sobre a tua vida, porque sou fiel, porque eu vi o propósito que ninguém viu, vi o voto que ninguém viu, e eu vou realizar sobre a tua história, porque sou Deus. Porque na virada do ano que começou, você fez um propósito comigo, você fez um voto comigo, e tu disse que esse era o ano. E digo para ti: o ano ainda não acabou, e ainda nesse mês de abril, Gabriel, mas está acabando. Ainda esse mês eu serei o Efatá sobre a tua vida. Eu vou abrir, eu vou fazer, vou manifestar. O meu nome será glorificado. E prepare tão somente para testemunhar que eu sou fiel sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque eu já liberei vitória sobre a tua vida, porque sou fiel. Quem crê, levante a mão e diga glória. Se coloque de pé, irmãos, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, não subiu e nem desceu ao coração do homem, é o que Deus reservou para a tua história essa noite. Tem coisas que vocês não estão vendo, mas eu sei que eu posso profetizar isso aqui. Você não está vendo, mas já tem algo acontecendo. Você não está enxergando, mas já tem algo acontecendo. Esta noite é noite de alguém sair daqui revigorado pelas promessas de Deus, e entendendo que no meio desse processo você está sobre a sombra, e na sombra terá vitória.
Na sombra o recurso chega e o nome do Senhor será glorificado. Se você pode, estenda tuas duas mãos para os céus. Isso, estenda tuas duas mãos para os céus. Vamos levantar uma oração agora, porque eu creio que dentro desta oração haverá uma liberação do céu sobre a tua vida. Haverá uma liberação do céu sobre a tua parentela. Isso, ore. Ore, porque no meio da tua casa Deus pode libertar, salvar e transformar. Ore. Da calastio, reprevanuvace. Isso. Enquanto a igreja ora, a mão de Deus se manifesta, faz, revela, cura e transforma, e vai mostrar que Ele é o Senhor. Esta mulher que está em cima de blusa azul, claro, isso. Estende tuas duas mãos para cima, porque Deus disse a mim: enquanto estás aqui nesse culto, eu estou liberando aquilo que é direito teu. Deus é cura sobre a tua vida. Deus toca no teu sangue. Diz assim: eu vou realizar um sonho sobre a tua vida. Prepare tão somente porque sou Deus. Porque tu teve uma conversa com o Senhor. E no meio do teu devocional sentada, Deus disse a mim: avisa a ela que eu sou o Senhor, que lhe alcancei com misericórdia e graça. Prepare tão somente porque esse é o ano do testemunho. Aquilo que no ano passado foi tempo de choro, esse ano será de alegria. Deus disse a mim: prepare tão somente porque serei cumprimento de promessa, e por amor a ti, prepare tão somente porque serei fiel. Eu conheço as tuas escritas, eu recebi a carta para Deus, e sou Deus que lhe digo: eu vou revogar uma situação e lhe dar vitória. Eu repreendo o cisto sobre a tua vida, meu nome é glorificado, e tu verás a minha mão fazer, minha mão operar, e a tua casa eu colocarei sobre a mesa, e meu nome será glorificado porque sou Deus. Essa mulher de Deus aí, dá um abraço nela. Glória. Quem crê, levante a mão para cima. Jesus está trabalhando aqui esta noite. Aleluia. Enquanto você adora, a mão dele trabalha. Enquanto você adora, a mão dele manifesta. Abra a mão e receba o recurso. Abra a mão e receba a vitória. Abra a mão e receba a providência. Abra a mão e receba esse acesso a uma lavador que me daste, a um acesso de Deus liberado sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Com as duas mãos levantadas para nós adorarmos ao nome do Senhor. Diga bem alto, diga Deus. Não diga mais alto, diga Deus. Eu estou à disposição para viver e para receber tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha história, porque operando Deus, ninguém impedirá. Bata na mão de duas pessoas e diga: a vitória é tua. Adore ao Senhor.